Muito boa noite para todo mundo. Conectando. Oi! Uau! Hoje eu tô com duas lindas aqui comigo, que delícia! Então a minha live vai ser com três pessoas, eu e mais duas, que delícia! Vai ser um trio. Obrigada aí por vocês terem aceitado o meu convite, para vocês estarem comigo aqui agora, participando do Abrindo Portas, que é um projeto onde a gente está aqui para levar conhecimento e informações para todas as pessoas que precisam. E eu fiquei muito feliz que o universo trouxe vocês. Muito bom. Então eu estou com a Júlia e com a Clara aqui. É isso? Acertei, meninas? Isso. Muito bom. De onde vocês estão falando? A gente tá falando da casa da Júlia, a gente mora no mesmo prédio daqui de São Paulo, mas as duas nasceram em Salvador. Ai, que delícia! Soteropolitanas? Isso. Ah, eu sou apaixonada pela Bahia. E se eu pudesse, eu estaria passando a quarentena lá, mas a gente está A aqui em gente São também. Paulo. A gente também. O tema de hoje é Enem para todos. Quem puder escrever aqui para mim nos comentários para eu poder fixar, eu agradeço, para as pessoas saberem quando entrar qual que é o tema que a gente vai falar. E como eu estava falando, então, que eu conheci a Júlia através da Deusa, e depois a Júlia vai se apresentar, contar um pouquinho dessa história, e como eu faço um trabalho onde eu também ajudo e oriento os jovens, eu quis trazer esse tema porque eu acho que é fantástico para a gente poder levar informação não só para os jovens, mas também para os familiares, porque isso é muito importante. E quem puder ajudar será muito bem-vindo. A gente vai agradecer. Então, Júlia e Clara, eu vou começar me apresentando e depois eu vou passar a palavra para vocês. A gente vai fazendo esse bate-papo bem gostoso, tá bom? Tá bom. Quem está aqui, que são amigos, conhecidos das meninas, eu vou me apresentar. Quem ainda não me conhece também, que está chegando pela primeira vez no Instagram do Abrindo Portas, eu sou a Vivian Castanheda. Eu sou gestora, coaching, palestrante. Coach, palestrante. Eu fiz aqui, vamos ver se vai funcionar. Vou colocar aqui uma foto com o meu currículo. Não vai. Deixa eu ver se assim melhora. Ah, melhorou. Ah, que chique que ficou, gente. Eu quis testar, trazer para vocês o meu currículo aqui para vocês conhecerem. Tá pequenininho aqui, mas acho que dá para vocês enxergarem. Eu sou formada em publicidade e propaganda, né? Comunicação com publicidade e propaganda. Eu fiz MBA em gestão e me especializei recentemente, o ano passado, fui para Londres fazer minha especialização também em gestão. E então eu desenvolvi toda a minha carreira em tudo que é pessoas, tudo que é gestão. Estou me especializando e venho estudando cada dia mais, porque eu acredito muito no ser humano, nas pessoas, e por isso tenho me especializado cada vez mais. E por conta disso, sou coach, palestrante, mentora, e tudo ligado à carreira, recolocação. E por isso que eu trouxe as meninas aqui para a gente falar um pouquinho disso, né, da carreira profissional, né? E mais do que tudo isso, para a gente poder encontrar o nosso propósito de vida. Então, o pessoal que está chegando aí agora, que está buscando, que a gente vai falar sobre o Enem, isso é muito importante a gente pensar, meninas como vocês, saberem desenvolver o propósito de vida é muito importante e é por isso que eu trabalho com o Abrindo Portas. E eu sempre falo também que eu sou coautora desse livro, O que a Vida Ensina Compartilha-se. Eu escrevi esse livro ano passado. E aqui eu conto um pouquinho de toda a minha história. Agora eu passo a palavra para vocês, meninas. Então, eu sou a Clara, fui eu que idealizei o projeto Enem para Todos e chamei a Júlia para participar comigo. A gente se conheceu quando a gente veio morar em São Paulo, no mesmo ano, a gente estuda no Colégio Vértice. E a gente a gente já tem 3 anos juntas, estudando, fazendo ensino médio no Vets. E com toda essa coisa, né, da quarentena, eu sempre fui muito ligada com o trabalho voluntário. Eu idealizei tudo que, né, as doações dos materiais para possibilitar que as pessoas que estudam em escolas públicas, que não têm o mesmo privilégio da gente de estudar em colégios como o Vets,
para poderem prestar o Enem com mais segurança e poderem entrar no ensino superior. Então, é isso, basicamente. Que legal. Então, esse projeto Enem para Todos já existe há um tempinho. Já, deve ter uns 3 meses. Uns 3 meses. A gente começou isso, na verdade, quando estava tendo toda aquela confusão, aquelas conversas, debates sobre adiar ou não adiar o Enem. Bem no início da pandemia, na verdade, quando começaram as aulas online e as pessoas de escola pública não estavam tendo acesso. E daí vocês decidiram fazer a diferença e começaram a pensar como ajudar essas pessoas que estavam sem o acesso, como vocês, já que vocês têm bastante oportunidade, vocês gostariam de compartilhar. E começou como? Clara, conta para mim, Júlia, vocês vê quem vai querer falar. Como que vocês começaram esse projeto de poder arrecadar livros para poder levar para outras pessoas? Então, assim, eu já conheço um pouco da dinâmica, né, de doação e toda essa coisa do voluntariado, de ações sociais. Eu sempre fui muito ligada com essa área. Então, eu acabei, assim, compartilhando o que eu tinha com as meninas. As meninas também tinham alguns conhecimentos e a gente juntou tudo, né? São 5 participantes, são 5 pessoas na equipe. Eu e a Júlia, a Gabriela Calife, a Caterina, e eu acho que elas estão aqui, inclusive, assistindo, e a Laís. E então, a gente se juntou e o que aconteceu? A gente fez um formulário, as pessoas foram preenchendo, e a gente foi entrando em contato, dependendo de onde essa pessoa morava, e, enfim, se morava perto da gente, se tinha possibilidade de trazer até nós, ou se não tinha, a gente ia buscar. E a gente foi juntando aqui em casa, e a gente formou os kits e fez parceria com instituições que trabalham com essa faixa etária, né? A galera do vestibular geralmente tem de 16 e 18 anos, e aí a gente achou as instituições. Foi uma busca um pouco desesperadora, demorou, mas a gente conseguiu, deu tudo certo, ainda está rolando, né? Vai acabar no final de julho, mas foi isso. A gente fez uma planilha com todos os contatos, todas as doações, tudo que a gente precisava. A gente organizou direitinho e deu certo, graças a Deus. E como que vocês arrecadaram os livros? Quem que doava os livros para vocês? Então, não tem um critério, assim, teve professor que doou também, porque tinha material em casa, teve mãe que doou dos filhos que já tinham saído de casa, já estavam na faculdade, e tinha ainda os livros do ensino médio, os próprios alunos, alguns colegas nossos, eu doei os meus livros, a Júlia também, os outros membros da equipe. Assim, não tinha um critério. A gente deixou o formulário na biografia do Instagram, no momento ele está fechado, porque a gente não tem mais espaço para guardar as doações, a gente arrecadou bastante. E aí as pessoas, né, vieram, acharam a partir do Instagram, a gente compartilhou. Também a gente tem 2 instituições que não são em São Paulo, são no Nordeste, um em Salvador e um em Recife. Então veio gente de tudo quanto é lugar, assim, preenchendo o formulário, querendo doar. E dependendo das circunstâncias, a gente foi ajeitando isso tudo e juntou. Que legal, meninas. Que iniciativa boa. E vocês ainda têm livros para poder doar para outros lugares? A gente tem muitos materiais aqui. A Muitos. gente já fez algumas doações. A gente já encaminhou pro grupo, inclusive, da Seara Bendita, que foi até onde eu conheci a Deusa, né? E a gente encaminhou essas doações já pro Lar Meimei, que é o cursinho preparatório da Seara. E a gente caminhou também para uma parceria que a gente fez com a Patrulha Mirim, que tem uma sede em Diadema. E agora a gente está aguardando para encaminhar também para o Grupo Sol. E para o cursinho Ubuntu, que é um cursinho popular que tem em várias comunidades de São Paulo, várias sedes. E aí a gente fez parceria com esses 4 de São Paulo. E como a gente está de longe administrando lá em Pernambuco e na Bahia, a gente só está tentando, assim, pegar um dia, acumular as doações, mandar um transporte e levar até as instituições. Aí tem sido um pouco mais difícil a distância, mas aqui em São Paulo tem dado tudo certo. Assim, no final do mês a gente vai entregar a do cursinho Ubuntu e do Grupo Sol e aí vai terminar. Legal, mas mesmo entregando para essas comunidades, existe a possibilidade, se alguém que estiver nos assistindo quiser, por quê? Vou falar para vocês. Eu também trabalho muito com a parte de voluntária, por isso que a Deusa nos fez conexão. O Abrindo Portas surgiu para isso. Então, hoje eu palestro
para obras sociais, eu palestro também com ONGs. Então, eu tenho a ONG Presente de Alegria, que são aqueles palhaços que vão em todos os hospitais, mas eles também ajudam muita gente em todas as esferas, eles têm feito um trabalho lindo. Tem a obra social São Judas Tadeu, que eu palestro, que eu levo o projeto Abrindo Portas, e tem o Rotary da Lapa, que é o Camp Oeste, onde eu palestro também, que são para os jovens aprendizes. Inclusive, pode ser que tenha alguém aqui do camp, se tiver alguém, dá um oi para a gente, que eles formam jovens aprendizes para o mercado de trabalho. Então, se tiver oportunidade, a gente pode colocar vocês em contato com eles, que eles atendem não só o camp, eu acho que eles atendem duas unidades, né, que a gente pode poder promover. E tem o pessoal do Transforma Brasil, não sei se vocês já ouviram, o Fábio é um conhecido meu, eu conheci ele através de uma palestra que nós fizemos juntos, eu não participei como palestrante, mas eu estava lá como assistida e a gente estava fazendo um trabalho para organizar o Abrindo Portas junto com o Transforma Brasil. E eu sei que o Transforma Brasil é de Recife e eles acabam atendendo como voluntários. Vocês se inscrevem na plataforma deles e vocês podem ajudar de alguma forma. Então, já que vocês também têm uma sede em Recife, a gente pode unir, eu posso mandar o contato dele, né? Eu tenho o contato dele direto, para a gente poder ampliar mais. Contatos, networking comigo, vocês estão falando com uma especialista, porque eu falo com todo mundo, eu me conecto com todo mundo que a gente puder fazer, pelo Abrindo Portas, eu ajudo e oriento vocês. Mas eu já falei muito, agora eu quero começar a perguntar para vocês. Vocês já me explicaram o que é o projeto, vocês já me explicaram como que vocês fazem, né? E eu queria que você me falasse qual foi essa situação de problemática, de adiamento. Ajudem a contar para o pessoal aqui e por que vocês estão fazendo esse trabalho para a gente poder entender como mais a gente pode ajudar ou até mesmo orientar os jovens ou os pais dos jovens que estão assistindo a gente aqui. Então, assim, tudo que você está perguntando, basicamente, a gente tem as respostas, né, mais desenvolvidas e gravadas e tudo mais no nosso perfil do Instagram. Mas o que eu posso falar, assim, fora do que já tá de repeteco nas redes sociais e nos jornais e tudo mais, é que as pessoas não têm muita noção de quanto do Brasil, assim, quanto a porção do Brasil que tem entre 16 e 18 anos não tem acesso à internet. Então, assim, a aula online não é uma opção. Fora que mesmo que tivesse, talvez a grande maioria das escolas públicas do Brasil, a gente bem sabe a situação do sistema público, não tem a estrutura para dar a aula online. Não tem mesmo, nem talvez os professores. Então, o que a gente pensou? Eles não têm os recursos nem para ter aula e eles provavelmente também não têm os materiais. Assim, o mínimo que a gente pode fazer é dar os materiais, porque a gente tem de sobra, entendeu? A gente nem precisa, na verdade, no VETS, pelo menos, a gente tem acesso online aos livros. Então, para a gente, assim, não faz tanta diferença, né? Não sei se é o caso de outros colégios. Mas a gente tem as aulas, a gente tem os livros, a gente tem os recursos. E assim, a gente conversou com algumas pessoas que estudam em escola pública, eles nem tinham noção do que eles tinham que estudar, do que ia cair no Enem, do que eles tinham que saber, entendeu? E e é isso, né? A pandemia fez com que a gente ficasse assim, as aulas presenciais suspensas, sendo que a situação deles já era ruim, só ficou pior, né? Então, o Adia Enem foi todo esse movimento para eles conseguirem se organizar, para as pessoas conseguirem se organizar para ajudar e eles conseguirem prestar o Enem com segurança e conseguir fazer. Até porque, para eles, o Enem, eu acho que é mais ainda essencial do que para pessoas que estudam em escolas particulares, que têm condições financeiras maiores, porque o Enem é basicamente o sistema de ingresso nas faculdades públicas, né? Então, é a única opção que eles têm. Até porque pouquíssimas faculdades particulares concedem bolsas. Então, não tinha jeito, mas a gente tinha que fazer alguma coisa. A gente falou disso em debate de escola. E, assim, o que eu vejo muito da galera da nossa idade é eles não perceberem que eles têm capacidade de tirar isso do papel. E não só ficar debatendo com os amigos e tudo mais. Eles têm capacidade de realmente fazer alguma coisa para mudar a situação.
Não é porque a gente tem 17, 18 anos, a gente tem acesso a todas as tecnologias do mundo. A gente não tem por que ficar parado, entendeu? Então, assim, falar é muito fácil, mas tirar o tempo para, assim, pôr dedicação nisso, eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez. O retorno tem sido maravilhoso. A gente até tem planejado ir nas comunidades e nas instituições quando acabar, né, a quarentena, a situação da pandemia. Mas, assim, o adiamento do Enem era simplesmente algo que não tinha como não ocorrer. A gente só quis contornar a situação para, assim, mesmo o Enem sendo adiado, que agora provavelmente a previsão é que seja entre março e maio, eles ainda assim não têm as mesmas estruturas que a gente. A gente, assim, isso não é novidade. Então, a gente só tentou contornar a situação para melhorar, né, o que já é ruim. Sim. Pois é, e mesmo acontecendo nesse período, pode ser que ainda eles fiquem defasados, né? Porque ainda está muito incerto, não se sabe se as aulas vão voltar mesmo em setembro e como que vai recuperar esse tempo perdido. Esses dias eu vi na televisão que uma cidade, eu não lembro o nome da cidade, eles estavam dando aula pela rádio. Eu achei isso tão lindo, porque eles falaram, aqui não tem estrutura, a gente está na zona rural, e eu sei que na casa de todo mundo tem um rádio. Então a gente vai dar aula para os alunos através do rádio. E foi muito bonito, até me emociona assim, eu fico toda arrepiada, porque eu acho isso tão bonito como o que vocês estão fazendo, que é levar informação para quem precisa. Isso é fantástico. Se cada jovem que tem a mesma possibilidade como vocês têm, puderem fazer isso, a gente vai transformar o mundo, né? Não é verdade, meninas? Com certeza. Sim, Muito bom. e além disso, a gente percebeu muito que, na verdade, o problema ele está muito mais na educação em si. Assim, não foi mais visível agora nas aulas online, que as escolas particulares estão sendo acesso e as públicas estaduais não. Mas isso está há muito tempo inserido, porque é um problema na educação e no sistema de educação brasileiro. A gente repara que a gente tem acesso a livros muito bons, de alta qualidade, que tem todos os tipos de matéria, todos os tipos de conteúdo, e acaba que eles não têm acesso nem a materiais. A maioria dessas pessoas, a maioria desses estudantes vão para a escola, o ensino médio inteiro, apenas com um caderno e um lápis, para poder anotar aquilo que o professor fala. Então, às vezes, é realmente muito difícil. E agora que eles não tendo nem acesso às aulas, eles não iam conseguir realmente ter acesso a essa educação. Então, até conversando com as instituições, quando a gente foi organizar esse processo de doação, eles falaram que realmente é uma forma de ajudar esses alunos, porque pelo menos eles vão ter acesso ao conteúdo, eles vão ter o material que é necessário para eles estudarem, para eles tentarem ler. Mesmo não sendo a mesma coisa de ter uma aula do assunto, pelo menos você consegue ler e você consegue ter uma noção. E além disso, quando a gente preparou os kits, a gente mandou também, juntamente com os materiais, a gente separou os materiais de todas as disciplinas, colocou nos kits, e a gente também pegou e fez um planner com todos os assuntos que caíam no Enem, de todas as matérias. E a gente colocou a frequência que cada um desses assuntos caíam, para eles verem qual matéria eles tinham que focar mais, porque realmente são muitos livros, é muita matéria, muito conteúdo, não dá para dar tempo, conta, né? Exatamente, nem a gente dá conta, assim, de estudar tudo. Então, aí, para ser mais fácil, realmente, eles saberem no que focar e no que levar para essa prova. Caramba, meninas, que orgulho, hein? Queria estar aí para poder dar um abraço em vocês e poder agradecer que vocês estão fazendo a diferença. E eu sempre uso uma frase que eu adoro, que eu falo, nós precisamos ser a mudança que a gente espera no mundo, né? E eu tô vendo aqui com duas meninas lindas, jovens, que têm toda a possibilidade de estar fazendo o que quiser da vida, mas está aqui querendo ajudar o próximo. E isso sim é o que a gente pode falar de fazer a diferença e querer ver um mundo melhor para todas as pessoas ao nosso redor. Então, olha, pessoal que está aqui assistindo com a gente, olhem esse exemplo. Isso sim é um orgulho do nosso mundo. Agora, vocês estavam falando, né, da dificuldade que a gente tem, os alunos têm nas escolas. O que vocês acham que a gente poderia, a gente que está aqui, né, e outras pessoas que poderão assistir isso
em breve, porque depois da live a gente vai continuar deixando no feed, depois eu vou subir para o canal do YouTube e a gente vai poder mostrar isso para todas as pessoas. Pessoal, esse projeto é incrível e dá muito orgulho mesmo. Que aqui em São Paulo ainda se tem um recurso muito bom, mas ela sabe porque ela já deu aula em vários outros lugares com outras situações e o que vocês estão fazendo faz a diferença. Eu palestrei lá, levei o projeto Abrindo Portas também para o pessoal do EJA, que é o pessoal que está já no nível de ir para procurar emprego, né? Que está fazendo a parte como se fosse um supletivo, né? O EJA, para que eles possam estar preparados para buscarem o mercado de trabalho. E quando eu falo mercado de trabalho, não é só o trabalho em si, a recolocação. É o que a gente quer ser quando crescer. Vocês já sabem, meninas, o que vocês querem ser quando crescer? Já, eu vou fazer medicina. Já tem muito tempo já que eu decidi. Uau! Vamos ter uma médica aqui. E você, Júlia, o que você vai fazer? Eu vou prestar direito. Direito, nossa, só é importante. Vocês sabem que vocês vão ter que estudar muito mais do que vocês já estudaram, não é mesmo? Vocês estão preparadas? Daquela. Porque a gente tem que todo dia se dedicar. É todo dia se dedicando que a gente chega no nosso propósito. Isso. Vocês falaram para mim que não estão mais recebendo livros, então a gente pode ajudar só tentando ajudar de alguma forma, talvez ajudando num transporte para levar os livros. Como que as pessoas podem ajudar? Olha, assim, nesse momento a gente tá tão, eu acho que a gente ficou tão feliz, né, que realmente deu certo, porque a gente nem acreditava, sinceramente falando sério, assim, eu não acreditava que fosse chegar no nível que chegou quando a gente realmente começou. No começo é muito desesperador, assim como você, né, começar um negócio, começar uma ação social, é algo que no começo, quando não dá certo, você não sabe para onde você olha, porque você fala, meu Deus. E aí, agora eu acho que a gente está tão feliz que está dando certo que eu acho que a gente tem que procurar um próximo passo só, né? Porque eu acho que dos materiais realmente já está concluído, o transporte já foi cedido pelas próprias instituições de vir buscar os materiais deles e tudo mais. Eu acho que a gente só precisa procurar uma próxima fase, né? Porque realmente a condição do Enem na pandemia, eu espero que seja uma única vez e que tenha sido algo temporário, mas o propósito da educação é ter que ser constante, né? Então, assim, se a gente conseguir depois arranjar uma segunda fase do projeto, num momento que isso se torne, assim, não mais temporário, mas que a gente consiga levar isso para a vida inteira, eu acho que vai ser muito bom, mas tem que esperar para ver ainda. No momento a gente está com muitos materiais mesmo aqui em casa, né? Porque como a gente mora no mesmo prédio, a gente está guardando todos os livros em um depósito. E aí agora a gente vai organizar todos esses materiais para poder, agora no fim desse mês, o Ubuntu e o Grupo Sol, eles vêm recolher esses materiais aqui. Então, realmente, a gente não vai receber mais justamente para poder conseguir separar bonitinho todos esses. E se houver uma necessidade, a gente reabre os formulários. É que não adianta, assim, a gente ficar nessa coisa de querer doação, até que vai chegar uma hora que vai tudo, assim, vai estar desorganizado. Não adianta querer fazer o bem, fazer de qualquer jeito, entendeu? A gente fez nos melhores detalhes possíveis, o planejamento, de tudo, até de redação. A gente, assim, até a gente perguntou para professores nossos. Enfim, a gente fez tudo nos mínimos detalhes, no melhor jeito que a gente encontrou. Então, eu não quero estragar, né? Já tá bom demais para ser verdade. Eu acho que dá pra gente dar uma descansada agora. A gente também tá na luta pelo vestibular, né? Querendo ou não, a gente não pode esquecer da nossa própria dificuldade. Tá sendo difícil para todo mundo. Então, a gente vai dar um tempo assim, no formulário, no projeto, e aí caso volte, assim, o Instagram vai continuar ativo e a gente vai continuar postando, e é isso. E meninas, já que vocês estão nessa parte de também estarem estudando, né, se organizando, porque vocês também estão indo para o vestibular, posso deixar uma dica aqui para vocês? Pode. Quem sabe pode ajudar? Não sei se isso pode ser, me veio agora uma intuição para falar. Por que vocês, quando se organizarem nos estudos, vocês e as outras 3, possam postar
mesmo no Instagram, falando: olha, hoje a gente se organizou assim, hoje a gente está estudando assim, é assim que a gente estuda, é assim que a gente faz, porque muita gente não sabe nem como se organizar, nem como que vai estudar, nem qual é o próximo passo. E isso pode começar a virar, como vocês mesmos não imaginaram que fosse atingir tantas oportunidades, mas vocês levarem essas informações para quem precisa. E às vezes nem só para os jovens que hoje não têm acesso, mas até para os jovens que buscam estar estudando também para o vestibular. Então seria muito legal se vocês começassem a contar para eles, porque quando a gente se organiza, quando a gente começa a ter a informação e quando a gente compartilha essa informação é quando a gente está ensinando e a gente aprende duas vezes. Eu não sei se vocês sabiam disso, porque quando a gente ensina, a gente está, além de ensinando, a gente está aprendendo de novo. Isso seria muito legal se vocês pudessem compartilhar. Aposto aqui que alguém que está aqui vai dizer que concorda comigo. O que acontece, né? O nosso planejamento, ele foi feito, foi todo, assim, todo construído. Fora o design, que foi eu que fiz, mas, assim, todo o conteúdo que tá lá dentro foi feito pela Gabriela, que é nossa, né? Tá na equipe junto com a gente, é uma amiga nossa. E ela tem um Instagram apenas para planejamento de estudos. Ela conta sobre a organização dela. E, assim, ela, falando sinceramente, ela não era nem de longe uma das melhores alunas quando ela entrou no Vets, nem eu, nem a Júlia também, né? Quem, assim, estando num colégio que é num ambiente competitivo, um dos melhores colégios da cidade, sempre tem aquela, né, aquele baque de primeira e foi difícil para todas nós, mas a Calife evoluiu muito, né, a Gabi, e ela criou um Instagram para contar, né, como ela aprendeu isso e como ela sabe tanto sobre planejamento e como é que as pessoas podem aprender. A gente divulgou no nosso Instagram e quando eu falei do planejamento que está nos nossos kits, eu falei que foi ela que fez, enfim, ela é realmente a melhor para falar sobre isso. Eu acho que ela chama Gabi? Isso, Gabriela. A Gabi tá aqui, Gabi? Se você tiver, eu faz acho... um oizinho. Se não tiver, depois me passem o contato, quero fazer uma live com ela sobre planejamento. Por quê? Porque uma das principais vertentes que a gente tem no coach, na orientação, é o planejamento. Eu quero muito, se vocês puderem me mandar um kit, eu vou fazer questão de divulgar também para o pessoal e poder ajudar cada vez mais, porque eu falo, não adianta a gente querer buscar um propósito de vida se a gente não tem nem essa base. E muitas pessoas que buscam, né, encontrar o seu propósito, pode ser que elas precisam dessa ajuda que vocês estão fazendo. Então, queria poder estar com vocês de alguma forma, que a gente possa unir as nossas forças e atingir muitos e muitos outros lugares para a gente poder fazer realmente essa diferença em todo o nosso planeta, né? Que eu acho que isso é muito importante. Por isso que eu quis falar. O que vocês querem falar que eu ainda não perguntei? Que vocês acham pertinente a gente colocar aqui para o pessoal de tudo isso que vocês estão fazendo? Eu acho que tudo que a gente falou, né? Eu acho que é importante falar que tudo que a gente falou tá no nosso perfil do Instagram, tudo. O kit, como ele foi composto, como ele foi organizado, o que é que tá lá dentro, como o projeto começou, qual é o nosso propósito, como é que funcionou a doação, tudo assim, tudo tem lá, nos mínimos detalhes, a história das instituições que a gente trabalhou, os vídeos. Qual que é o Instagram? Fala pro pessoal. Enem para todos. Enem para todos. Aí. A gente está conectada por ele, o Instagram do projeto. Mas, assim, eu acho que também vale, né, falar, já que ela está falando do planejamento, o Instagram da Gabi, ela tem um Instagram só, né, tem o Instagram pessoal dela, tá na nossa bio, mas tem o Instagram dos planejamentos dela, onde ela fala sobre toda essa organização. O Instagram delas é o Enem para Todos, só que é o P mudo todos, né? Enem Isso. P todos. Esse é o Instagram das meninas. Lá tem vários vídeos feitos, tipo, pela Clara mesmo, explicando um pouco sobre o projeto. E, além disso, tem vários textos falando um pouco sobre o porquê a gente quis fazer esse projeto, a motivação, todos escritos pela Kati. Que ela tá aí, inclusive, tá assistindo, né? Porque é a única que consegue escrever alguma coisa decente desse grupo. Excelente interação, assim, maravilhosa.
E tem vários vídeos também nos destaques, enfim, tem acho que tudo que vocês precisam saber está no Instagram. Sim. Legal. E vocês percebem que vocês são 5 e uma vai complementando a outra, né? E é assim que é a vida da gente. A gente sempre, ao redor da gente, sempre vai ter alguém que vai estar complementando a gente. Porque isso é muito importante. Vocês, meninas, que estão começando já a buscar o propósito de vida, né? Que você quer. A Clara quer ser médica, a Júlia quer ser advogada, eu acredito, ou juíza, eu não sei direito o que ela vai fazer. Tem muito tempo para descobrir ainda, né? É importante que vocês saibam que vocês precisam estar cercados sempre de pessoas que nos complementam. E por isso que eu sempre falo, e eu já fiz live sobre isso, e eu posso até reforçar aqui, a importância da gente ter contatos e a importância da gente fazer esses contatos e fazer network. Porque sempre a gente vai poder ou levar informação para alguém que precisa ou até receber dessa pessoa, né? Como vocês falaram, a Deusa me colocou em contato com a Júlia e assim a gente vai levando. Agora eu também já sou amiga da Clara e a gente vai aprimorando cada vez mais. E o Abrindo Portas, ele também faz esse trabalho muito grande de estar levando contatos e oportunidades para vocês. Então, no Abrindo Portas, no Instagram, no Facebook, essa é a oportunidade para a gente poder transformar mesmo todos ao nosso redor. Então, eu fiz uma live falando sobre isso, tá lá no no YouTube do Abrindo Portas, no canal, que é a importância da gente fazer networking, que é a importância da gente ter uma rede de contatos grande, justamente para a gente sempre trocar essas informações. E essa troca tem que ser constante, não só quando a gente precisa, mas sempre que a gente também pode compartilhar. Aqui no Instagram do Abrindo Portas, quem não segue ainda, eu convido vocês a seguirem, que é o abrindoportas.vc, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu sempre coloco oportunidades de cursos gratuitos ou de vagas de emprego, ou qualquer coisa que eu acho interessante, que eu acho que vai estar engrandecendo vocês, eu sempre coloco. Porque o Abrindo Portas, ele nasceu como vocês falaram, é para ajudar, é para orientar as pessoas. E foi muito através de um insight que eu tive, eu estava num momento de transição da minha vida, onde eu precisava me reencontrar. Então eu estava sentada na cabeceira da minha cama, assim, falando, e agora? Para que eu existo, né? O que eu vou fazer? Estou cansada disso, eu não estou vendo um significado importante. E daí eu tive uma luz onde eu falei, não, pera lá. Eu vim aqui, desde pequena eu quis ajudar. Eu também queria ter sido médica, Clara. Mas, infelizmente, não deu certo. Eu prestei na época, que era a única oportunidade que eu tinha na faculdade, né? Porque era pública, eu tentei fazer psicologia, não consegui por 2 pontos, eu não passei para a segunda fase na época, e daí eu comecei a trabalhar mesmo, e daí entrei para o mercado, né, trabalhando, daí eu fiz publicidade, e daí naquele momento, que não foi do jeito que eu imaginava, eu fui então transformando a minha vida e fui moldando a minha carreira de acordo com que eu pudesse ajudar as pessoas. E hoje, na profissão que eu tenho, né, hoje eu sou gestora e eu também sou coach, também sou palestrante, eu ajudo as pessoas de alguma forma. Então, é isso que vocês têm que pensar. Quando vocês falarem, eu quero ser médica, eu quero entrar para a área do direito ou qualquer outra profissão, entendam qual é o propósito do que vocês estão buscando. Será só questão de dinheiro ou tem um propósito maior? Que é esse propósito lindo que vocês fazem com esse projeto Enem para Todas. Da minha parte, eu queria sim agradecer, queria abraçar vocês, porque é muito lindo o que vocês fazem, mas eu quero deixar as colocações finais. Se alguém aqui tem alguma pergunta, coloquem, por favor, né? E eu queria que vocês resumissem para poder a gente finalizar para o pessoal esse propósito lindo que vocês têm e até colocar qualquer outra coisa da minha parte. Eu quero que vocês falem aí para a gente poder finalizar, menina. Então, eu acho que a gente, né, a gente debate em escola particular, a gente falando do nosso lugar de privilégio, né?
tem muito debate o tempo inteiro sobre todas as polêmicas, todos os problemas e todas as questões, mas eu acho que muita pouca gente sai desse lugar de privilégio e tira seu tempo de, enfim, né, de outras coisas que são muito mais superficiais para realmente fazer a diferença. Pra botar em prática. Exatamente. Eu acho que, por mais que nosso projeto esteja voltado para doar materiais, até pela questão da pandemia, não tem como a gente ter contato com, né, com quem está se beneficiando disso, mas eu ouvi, na minha primeira missão voluntária, eu ouvi uma coisa que eu nunca vou esquecer, que é as pessoas se preocupam muito em doar bens materiais, achando que vai fazer algum efeito, mas eu acho que o que tem mais impacto é doar tempo, né? Se doar para o outro e viver a realidade junto com ele e ver como é isso, porque você sabe como é o seu lado. Agora, você não basta olhar de cima e achar que você sabe como é o do outro, né? Então, eu acho que para todas nós, para nós 5, que é um grupo diverso, né? Duas que querem ser médicas, uma administradora, uma veterinária, uma que quer ir para o direito. Então, assim, todo mundo realmente querendo fazer a diferença de alguma forma, e eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez nesse momento. O mais importante, de qualquer forma, é você ajudar. Não importa a forma como você ajuda. Mas se você pega um pouco do seu tempo, se você doa um pouco da vontade que você tem, é importante criticar, é importante fazer críticas construtivas, é importante você trazer o problema, mas também tem que trazer a solução, porque problema todo mundo pode apontar, né? E eu acho que esse de trazer a solução é realmente você fazer do jeito que você pode, plantar um pouquinho do bem. Porque o bem sempre vai voltar em dobro para você. Porque quem faz bem, recebe bem sempre. Eu acho que a gente ouviu muito, né? A gente ouviu muito de todo mundo quando veio falar do projeto. Parabéns pela iniciativa. Mas assim, se eu receber uma moeda para cada pessoa que eu ouvi falando do ADNEM e não sei o quê, de doar material e que assim, não fez nada. Então a iniciativa depende do que você vê como iniciativa. Se é pensar sobre ou se é fazer, né? Assim, eu acho que são duas coisas diferentes. O criticar é importante, mas é criticar com vontade de mudar. Porque Isso! Falar, todo mundo fala, né? Exatamente. É o que a gente está fazendo, né? Porque muita gente fala, muito lindo o que você faz, mas o que você está fazendo? E o que vocês disseram é fundamental, porque assim, eu tô com a parte de voluntariado há 2 anos, desde o começo de 2018, eu entrei para esse mundo e eu nunca mais vou sair até que me seja permitido, né? Porque a gente muitas vezes fala, tá bom, eu vou fazer, mas às vezes o mundo te coloca em situações onde você acaba não conseguindo mais. Mas assim, enquanto me for permitido, eu farei o que eu quero ver na diferença do mundo. Então, da minha parte, será dessa forma. O Abrindo Portas, ele existe com esse intuito, mas lógico, como a gente pode também transformar de outras formas, eu procuro sempre até levar empresas, levar em instituições que tenham condições até mesmo para a gente poder expandir cada vez mais. E é muito bonito que você falou, Clara, do seu voluntário, como que foi sua missão voluntária? Como que foi isso? Conta para mim um pouquinho, que a gente ainda tem tempo aqui para falar. Então, assim, eu sempre, né, como eu já disse, eu sempre fui muito ligada. Decidi que eu quero medicina, sei lá quantos anos, né? Era uma criança ainda. Eu sempre tive essa coisa de querer ajudar os outros. Minha mãe fala que eu quero pegar o mundo nas costas, e por isso que às vezes as coisas desandam. Mas, enfim, né? Aí, quando eu me mudei para São Paulo, eu falei, nossa, agora eu já estou no ensino médio, preciso fazer com as próprias mãos, né? E aí eu procurei, né, ONGs que eu podia me voluntariar, só que a questão é que ONG é muito difícil, porque geralmente os trabalhos são meio complicados, assim, é uma coisa pesada de se ver, a realidade do outro, que não é privilegiado como você é. Então, geralmente, o limite de idade é 18 anos, eu tinha 15 para 16, até que eu encontrei a VV, que é a Volunteers Vacations, é uma agência de viagens voluntárias. Algumas viagens realmente a censura é 18 anos, mas tem umas que me aceitaram com 16 anos. Então, eu fiz uma missão de um dia aqui em São Paulo primeiro, conheci a VV, né, assim, um dia, tudo mais, para ver como eu ia me sentir. E aí eu me joguei de cabeça, e aí no meu aniversário de 17 anos, um pouco antes do meu aniversário de 17 anos, eu fui para Pernambuco, passei uma semana no sertão com a VV, e assim, acho que foi lá que eu vi muito que eu tinha que chamar, né, minhas amigas, que são pessoas que eu admiro muito, são pessoas que eu confio, para juntar comigo nisso, porque eu era a mais nova da missão e eu tinha 17,
Mas a mais nova depois de mim tinha 30. Então, assim, e eu fui sozinha, conheci as pessoas lá, são meus amigos até hoje, são pessoas que eu admiro muito. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. A Volunteers Vacation é assim, a Mariana, que é a idealizadora, é uma pessoa que eu queria ser ela, assim. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi botar as meninas nesse mundo, porque são pessoas que eu amo e que merecem viver isso junto comigo. Então agora sim, tô completa, né? Não podia ser melhor. Que legal! E você continua com esse projeto com a VV? Então, a VV, você, né, você se inscreve para as viagens e tudo mais. Você não é assim, não é como se você trabalhasse na VV nem nada, porque eles não são uma ONG, são uma agência. Eles te levam até lá, você vai como voluntário da equipe deles, mas você paga e tudo mais, tem as passagens, enfim, tem toda essa questão de logística. Mas assim, a VV oferece 1000 possibilidades. Agora na quarentena eles criaram, né, o apadrinhamento para você ajudar de longe, online. Alguns amigos meus que viajaram comigo estão fazendo isso. E agora tô na segunda turma de um curso online da VV também sobre resposta humanitária e desenvolvimento social, que começa no dia 18. Enfim, assim, a VV é tudo. Aí você assim, realmente é algo que você é um luxo. Eu não vou mentir, é um luxo porque são viagens caras e tudo mais, mas assim, é um custo que vale. Para quando você pode arcar com esse custo, né? E dependendo das circunstâncias, é um custo que vale muito. Foi a melhor experiência da minha vida. É difícil, assim, você vê algo que você não sabe muito bem o que você está sentindo, você está feliz, se você está angustiado, é algo que, assim, você acha que você conhece seu país até você ver de frente, né? E o que que você faz? Então, O que que você fez nessa viagem como voluntária? a gente passou os primeiros 2 dias na Ilha de Deus, que é uma favela, né, uma comunidade em Recife, na capital de Pernambuco. Passei os primeiros 2 dias trabalhando com a Saber Viver, que é parceira nossa, inclusive a gente mandou kit para lá, para Pernambuco. A ONG Saber Viver, assim, na verdade, assim, não tem nenhum lugar do Brasil, na minha opinião, que se compare à Ilha de Deus. São as melhores pessoas que eu conheci. Eu queria morar lá, assim, eu amo eles. Foram 2 dias que mudaram a minha vida. E eu trabalhei com as crianças, né? A Saber Viver é uma ONG que trabalha tanto com a questão ambiental, porque a Ilha de Deus fica num mangue, mas também eles trabalham com crianças no contraturno escolar, né? Depois da escola, eles passam lá porque os pais têm todos os problemas para lidar e não tem exatamente esse tempo todo para ficar com as crianças. Então, elas também são educadas pelos voluntários da ONG. Então, a gente passou um tempo com elas, né? Também trabalhou com a questão do mangue, com a questão ambiental. Enfim, eu acho que o foco mais na Ilha de Deus foi o empoderamento de mulheres, porque a Ilha de Deus, a atividade que preenche, né, a vida deles, a economia deles é basicamente atividade pesqueira. As mulheres lá são, assim, o foco da comunidade. Elas catam sururu, né, que é um marisco nordestino, que fica no fundo do mangue. Elas nadam até lá e, enfim, é um esforço absurdo para ganhar nada. E a gente, né, trabalhou com o empoderamento delas, para a confiança delas, a autoestima delas, para realizar esse trabalho que é tão difícil. E no sertão a gente também trabalhou com as crianças, tinham na equipe, né? A parte da Ilha de Deus foi com a Saber Viver. No sertão a gente foi para a região de Inajá, Manari, trabalhou com a Ciranda Sertaneja, né? E eles também são maravilhosos, assim, uma ONG de respeito. E 2 da equipe eram recreadores, e aí eles trabalharam com a gente para divertir as crianças, para, né, dar uma parte lúdica. A gente conheceu o espaço de escola delas, se é que aquilo, né, era uma escola, é difícil de ver mesmo. Mas eu acho que o foco, além do empoderamento das mães dessas crianças, foi a capacitação dos professores. A gente fez um curso com eles, a gente capacitou eles em relação a, né, questões emocionais, mas questões de emocionais, lidar com eles e com as crianças e com a situação toda que, né, as circunstâncias que envolvem morar no sertão e ser um professor e ser um aluno no sertão do Nordeste, né? Todo mundo já sabe que é difícil só de falar. Então a gente capacitou eles e foram os melhores profissionais que eu já conheci. E é assim que se aprende a valorizar um professor, né? Vendo o trabalho duro que eles fazem.
Não, é impressionante, porque você me contando aqui um pouquinho de tudo isso, a gente pode ver que tem muita gente fazendo bem, né? Tem muita gente que transforma a vida de outra pessoa com uma coisa tão pequena. Então, o pessoal que está aqui, que chegou agora, ou que depois vai assistir essa live, a única coisa que eu posso deixar aqui no final para vocês é busquem fazer isso para fazer também a diferença na vida de outra pessoa. Porque uma coisa que você fale para outra pessoa pode ser a oportunidade dela poder enxergar o sol que está na frente dela e ela não está conseguindo enxergar. Então, é isso, vamos fazer a diferença na vida das pessoas. Então, hoje mesmo eu coloquei no Stories, falei qual que é a palavra da semana. Então, vamos falar aqui, meninas, para a gente finalizar, que é faça a diferença na vida de uma pessoa, que isso é muito importante. Queria agradecer mais uma vez, Júlia, Clara e todo mundo que esteve aqui com a gente. Muito obrigado, gratidão. Realmente, se cada um aqui fizer um pouquinho, a gente sim vai ter um mundo muito melhor. E é esse momento da pandemia que todo mundo está vivendo, que ainda está muito incerto, vamos procurar esse propósito nesse momento para a gente saber o que a gente espera do nosso futuro, né? Daquele futuro que a gente nem sabe qual é. Mas vamos começar a pensar com o exemplo dessas duas meninas e das outras três que fazem parte desse projeto lindo que é Enem para Todos. Vamos fazer a diferença na vida de alguém. Sigam o exemplo dessas meninas. Então, eu queria aqui deixar o meu beijo, a minha gratidão, meninas. E eu passo os finais, se vocês quiserem deixar os últimos contatos para o pessoal, para a gente finalizar aí. Então, a Gabriela Califa ela acabou de entrar, inclusive, que a gente falou sobre ela. É que a orelha dela ficou muito vermelha, queimando. Ela falou, peraí, estão falando de mim. Deixa eu ver o que estão falando de mim. Ela acabou de entrar, que a gente... ela que tem o Instagram, que mostra toda a rotina de estudos, tudo isso. Ela que organizou. Ela acabou de entrar aqui. Ela também, tipo, foi muito importante durante todo o projeto. Nossa equipe é eu, a Clara, a Kati, que participou aqui a live inteira. Ela tá aí. Linda. A Gabi e a Laís. A Laís, ela entrou depois. Ela mora no interior. Não é interior, assim, mas é perto de São Paulo, né? Região metropolitana. Vinhedo. Ela mora em Vinhedo. E ela ajudou muito, porque tem vários materiais na região de Vinhedo, Valinho, Jundiaí. E ela foi recolhendo todos esses materiais. Ela trouxe aqui para São Paulo, para nossa casa. Um dia a gente conseguiu armazenar todos. Agora a gente vai organizar todos para poder fazer essa redistribuição. Então, realmente, o projeto está andando muito bem. Deu super certo até aqui, a gente só tem a agradecer. E também isso não seria possível sem todas as pessoas que doaram, porque a gente recebeu muitas doações, a gente não achou que isso aconteceria, mas recebemos muitas doações e a gente fez o máximo para poder atender todas as pessoas que queriam doar da melhor forma possível. A gente entrou em contato, várias mães também se propondo a doar, se propondo a trazer os materiais. Então, foi uma mobilização muito grande de todo mundo. Então, a gente realmente ficou muito feliz e muito satisfeito nessa parte. E a gente realmente só tem a agradecer por tudo que aconteceu até aqui. A gente espera que o final desse projeto também seja maravilhoso. A gente não vai fechar o Instagram, nada disso. Mas no final desse mês a gente vai doar esses últimos materiais. Mas com certeza, se aparecesse uma ONG, uma instituição precisando desses materiais, a gente também está super disposta a ajudar a todo momento. Foi uma iniciativa mais assim, devido ao momento da pandemia, isso gerou essa iniciativa na gente. Mas sem dúvidas é uma iniciativa que deve acontecer. Porque, como a gente falou antes, o problema não estava só na pandemia. A pandemia acabou agravando isso, mas a educação brasileira está muito escassa. A gente tem muitos privilégios comparado às outras pessoas e a gente tem que fazer da nossa forma o melhor possível para ajudar essas pessoas. E eu acho que cada um pode fazer um pouquinho. Inclusive, assim, não seria nada sem as doações que a gente recebeu, porque foram muitas. Muitas vezes. Muitas. Então, assim, todas as pessoas que doaram, plantaram um pouquinho do bem, isso é muito importante. Muito bom, menina. Muito bom mesmo. Parabéns e que o que vocês estão fazendo continue.
de alguma forma, seja Enem para Todos, seja através desse outro lado que você participou, Clara, ou qualquer coisa é sempre muito bem-vinda. Então, queria de novo agradecer. Um beijo. Quem ainda não segue o Abrindo Portas, como eu falei, é um Instagram, um projeto para que vocês possam ter a oportunidade de encontrarem o seu propósito de vida, carreira, recolocação. E das meninas também, Enem Todos, Enem para Todos, né? E vamos seguindo e vamos levando o amor por todos os lugares. Então, meu beijo, pessoal.